Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 63. Arulan e a sua tribo. Arulan falou ao seu guarda-costas, que o avistou próximo do seu reino. Diga a todos que chegaremos em pouco tempo. Preparem as minhas tendas e reúnam todos para anunciar as minhas descobertas para o novo local, tão logo nos arrumarmos. Sim, meu chefe. O cavaleiro saiu a galope com seu cavalo adestrado. Viram como faço as coisas? Quando determino alguma coisa, logo sou atendido. É assim que funciona, revelou Arulan. Majestade, falou Elisa. E se não quisermos acompanhá-lo, digo, seguir a sua tribo em direção às terras que reservaste? Bem, então seguirão sem rumo, pois daqui por diante enfrentarás alguns rebeldes e só os deuses saberão o que acontecerá. Elisa, na verdade, queria ser hóspede muito tempo do sultão. Só que se preocupava com o que Elevino iria dizer a Longino. Para ela, a missão dele iria além do que se poderia imaginar. Para isto, tentava adivinhar os passos que seriam seguidos. O sultão anunciou. Aqui se iniciam as minhas terras. Apontou. Agora em diante sou eu quem manda. Longino observou pássaros a revoar no céu, espantados por alguma coisa. Ao se aproximarem do acampamento, foram saudados por todos com gritos de alegria e frases de boas-vindas, tudo bem feito e retribuído por Arulan. Vejo que sentiram muito a minha ausência. Um grupo de jovens e crianças correu ao cavalo que Arulan montava, emprestado por Arquimedes. Retorno triunfal, dizia. Todos reunidos no centro da aldeia. Arulan anunciou a chegada e relatou o futuro da tribo. Todos não paravam de falar alto e gritar palavras de ordem. Após o encontro, efusivamente alegre, o sultão pegou as esposas e apresentou-nos, dizendo: Este homem e esta mulher me salvaram. Estava doente e me curaram. Me trouxeram de volta. Por isso serão recompensados com minha estima e hospitalidade. Dê-lhe um prato de comida e um bom banho. Quero que fiquem com a tenda ao meu lado. Senhor, e Elevino, onde ele está? Perguntou Longino. Ah! Sim, busquem Elevino e a mulher, ordenou. Ao mesmo tempo apresentou-se ao sultão um homem de olhos claros, barba bem feita e cabelos aloirados. Era Elevino que, acompanhado da esposa, falou. Alteza, estávamos a uma certa distância e só agora pudemos chegar para vê-lo. Não se desculpe, tenho um amigo para te apresentar. Chama-se Longino. Ao fitar o ex-soldado romano, Elevino o identificou. Já sei, ele veio das Gálias à procura de resignação e perdão. Como sabes? Perguntou Longino. Fui informado nos sonhos que teria que falar com um ex-soldado de Roma a respeito de Jesus, o mestre. Pois bem, estão apresentados. A partir de agora estão livres para passearem pelos arredores e conhecerem o local. Digo que no máximo em 5 dias partiremos para as minhas novas terras. Arrancaremos o pasto e levaremos os cordeiros. Ceifaremos o que for para coletar e deixaremos estas terras secas em direção ao vale repleto de colheitas e bênçãos. Elevino, ao ouvir tal afirmação, completou. Sultão, sei que pretendes se distanciar daqui, mas encontrarás resistência em teu próprio povo. Muitos não querem partir. Já lhes disse que não podem contra uma ordem tua, mas eles resistem. Diga-me quem são os resistentes que os mandarei embora, sozinhos, sem nenhuma reação. Não faça isso, só traria desordem e desamor. Logo iriam partir com mais da metade da tribo. É infame o que me dizes, Elevino. Digo que lhe tem razão, logo a chuva irá inundar os teus pastos e teus animais terão vida suficiente para dar leite e carne. Como ousas falar das minhas ordens? Senhor,
Apenas vejo melhores dias para ti nestas terras. Não é preciso ires para outro lugar. Afinal, tens terras suficientes para prolongar a tua prole. Arulan pensou e reviu suas ideias. Então tudo o que fiz foi inútil. Minha viagem, meus cuidados com todos. Não vê que tudo não é por acaso. Se foste ver as terras distantes foi porque era necessário conhecer outras paragens. Arulan, ainda pensativo, ordenou. Ficaremos por 30 dias aqui. Se nada acontecer, partiremos assim mesmo. Muitos profetas não podem ver tudo, afirmou. Os profetas são homens que Deus mandou para nos orientar, disse Levino. Não tomemos de exemplo estes servidores de Deus. 64. Provas de fé, Arulan, o convertido. Arulan tinha a convicção de que seus deuses eram os que iriam acertar e que Levino, apesar de ser um excelente vidente e conselheiro, iria fracassar, pois já havia muito tempo que aquelas terras não frutificavam, eram tempos de seca e fome. Os animais sofriam e, por conseguinte, todos sentiam a mesma coisa. Só restava, portanto, mais alguns dias de provação para aceitarem a verdadeira profecia dos deuses de Arulan. Mas como Jesus avisou aos seus discípulos: tenham fé em que Deus vos disse. Amar os homens, as terras e os animais. Não deixem essa ordem ser aviltada, portanto ao amarem as vossas terras, elas produzirão o cêntuplo, porque a irrigação especial provém do coração de vocês. Com isto, muitos interpretaram que, com um bom nível de arado, as terras frutificariam. Aqueles pastos secos necessitavam também de uma boa dose de amor para frutificá-los. Deus prometeu que a água que necessitassem viria com a força do amor de cada um. Era de saber que o povo de Arulan era impuro, adoravam deuses pagãos, mas ao mesmo tempo, tinham bons ouvidos e passaram a aceitar as palavras do Mestre Jesus, ditas por Levino, o mensageiro de amor do Mestre. Vejamos como eles irão decidir o futuro. Levino, já se passaram 15 dias e não temos sinais de chuvas ou melhoras dos pastos. Os animais continuam passando fome e sede. Só nos resta antecipar-nos e irmos embora, disse o sultão. Prometeste nos dar uns dias a mais, portanto, fiquemos mais um pouco, é o que te peço. Está bem, ficaremos, como prometi a todos. E seu amigo Longino, falaste a ele o que o deveria fazer a partir de agora? Não, estou esperando as coisas melhorarem, respondeu Levino. Durante a tarde, ouviu-se um trovão, longe. Vejam, as nuvens se aproximando. Reúnam os homens e vamos rogar aos deuses que nos atendam nas nossas necessidades. Espere, Alteza, deixe-me orar para o meu Deus. Só ele terá misericórdia de nós. Chamem Longino, ele irá me ajudar nesta tarefa. O que faremos? Perguntou Elisa. Sei que és vidente e Longino recebeu o batismo e é um dos preferidos do mestre. Não foi à toa que ele te mandou aqui, afirmou Levino. Então, devemos fazer o quê? Reúnam-se a poucos metros dos pastos e iremos entoar louvores a Cristo e a Deus, nosso Pai, como faziam o rei Davi e Salomão, seu herdeiro. Devemos nos colocar em oração para que este povo pagão tenha certeza que Cristo está nos ajudando. Foi o que fizeram. Munidos de uma jarra com água, dirigiram-se para os pastos secos e iniciaram uma sessão de cânticos e rezas. Senhor, meu pastor, falou Levino. Faça de nós o instrumento de sua fiel união entre o céu e a terra. Proclame o seu perdão sobre nós. Chame os seus discípulos para a luta da libertação. Livre-nos dos nossos males. Cure esta terra da secura, do seu deserto e da sua fome. Cure esta gente da ignorância de não ter Cristo no coração. Neste momento,
os raios e trovões passaram a ser vistos e ouvidos mais de perto. E uma chuva de água doce e cristalina começou a inundar os pastos. Longino começou a orar com mais força. Pai e Mestre, perdoe-nos, somos pecadores. Deixaste as nossas mazelas nos corromper para em seguida nos curar e perdoar. Só te devemos dar glórias. Perdoe-nos, Pai. Ao mesmo tempo, os seguidores de Arulã se prostraram ao chão e começaram a louvar o Deus Pai. Arulã complementou: Jesus Cristo, fizeste um milagre. Estas terras secas se tornaram molhadas e cheias de vida. Traz para nós o teu perdão e que nossa ignorância seja curada por ti. Neste momento a chuva se intensificou e, de joelhos, todos gritaram vivas de alegria e satisfação. Graças a Deus, Longino, tu vieste. Como pode dizer isto? Não estavas me aguardando? Estava, afirmou Elevino. Mas tua decisão era imperativa, sem a tua anuência de seguir teu destino, nada seria executado. Agora, estás preparado para a tua nova missão. Qual é ela? Terás estas terras sob teu cuidado e, a partir daqui, formarás um exército para libertar os seguidores de Jesus, os oprimidos e perseguidos. Rumarás para Roma e levarás a mensagem do Cristo. Serão milhares a te seguir. Maria, a mãe de Cristo, te espera para dar as bênçãos finais. Terás meu apoio de Arulã. Como farei isto? Perguntou Longino. 65. A reunião de Longino. Após a chuva que durara 5 dias e 5 noites, Arulã reuniu seu pequeno exército e comandou: a partir de hoje, nos rendemos a Cristo e seremos seus fiéis seguidores. Como Elevino e Longino, nossos mentores, nos rendemos graças aos benefícios que estamos recebendo. Andei por muito tempo à procura de pastos e encontrei aqui mesmo. Não seremos os infiéis depositários de Deus Todo-Poderoso, o único e sábio, que sabe de tudo e de todos, mas seremos ardentes depositários da fé inabalável. Todos que ouviram Arulã, renderam graças à glória do Senhor e estavam sendo batizados pela graça alcançada. Longino se dirigiu a Arulã e Elevino. Teremos muito trabalho. Primeiro sugiro à majestade cultivar nas terras e construir celeiros para guardar rações e animais. Não ficarão expostos ao tempo e, com isso, não passaremos fome no inverno que se aproxima ou no verão que escalda as plantações. Ouve o chamado de Deus e faremos de tudo para ajudar o seu povo a crescer. Temos que desenvolver alianças. Deixar claro que Cristo é o nosso guia e lutaremos com a fé para transformar as pessoas melhores, como ele disse. Caminha e chegarás com os teus passos, nós ajudaremos tua caminhada. Então, senhores, mãos à obra. Ouvindo as palavras de Longino, Elisa e Helena perguntam: e, nós, mulheres, como queres que ajudemos? Podemos ajudar nas caças e na confecção de utensílios e roupas. As mulheres deverão convocar a família e dizer-lhes que, a partir de agora, o Cristo guiará nossas reuniões. Será a palavra dele que ditará os rumos. Muito bem, Longino, estamos com vocês, respondeu Elevino. Faremos de tudo para alcançar o objetivo de levar a palavra do Cristo a Roma, custe o que custar. Faremos mais, disse Longino. Traremos à casa do Pai Celestial as falas e tons de total agradecimento pelos conselhos e pela vida. A partir de agora, não seremos mais um povo disperso e sim um povo único a caminho de Cristo. Dizendo isto, todos louvaram a Deus e logo se formam um grupo para estudar a possibilidade de levarem as palavras do Cristo, de forma oral, a todos os habitantes da redondeza. É importante formar estes grupos, sementes de um futuro grupo de elucidadores de Cristo. Longino, o que faremos para chegar a Roma e conquistar os seguidores do Cristo em terras impuras? Perguntou Elevino.
Não te afobes, primeiro devemos cultivar, colher e comer o que Cristo nos enviou. Depois iremos reunir as pessoas e ver os que querem se converter, olhando as futuras gerações. Daí, faremos um grupo de viagem e seremos os seguidores e divulgadores da doutrina cristã. Todos louvaram a Deus e em seguida Elevino disse: Vamos iniciar os trabalhos. Amanhã irei às localidades próximas e convocarei novos trabalhadores, se for do aceite do sultão. Não me ponhas como obstáculo, tudo o que desejo é fazer a vontade do Criador, respondeu. Muito bem, senhores. Arregimentemos almas boas e caridosas. Faremos o que Jesus ordenou. Amor a Deus e ao próximo. O grupo se dispersou e cada um saiu para a tenda à procura de repouso, pois o trabalho na seara do Cristo era longo e cheio de percalços. Passaram-se 2 anos e Elisa, juntamente com Helena, não queriam deixar seus companheiros sem ajuda. Longino arava durante o dia e se concentrava à noite para, ao redor de uma fogueira, relatar tudo o que ouvira do Cristo. Pergaminhos chegavam eventualmente por mercadores, trazendo notícias do povo hebreu e palavras de Jesus através de registros dos apóstolos. Durante uma dessas leituras, Paulo de Tarso, já convertido a Cristo, ressaltou: Não sou eu quem vive, mas o Cristo permanece em mim. Todo aquele que vive no Cristo, terá a sua recompensa. Nunca duvides que a fé e a caridade sejam palavras sem sentido. Eu sei como temos dificuldades, mas se tiveres 1/5 de fé, terás um Deus em tua cidade. Larga o teu arado de discórdia, planta o amor e a caridade e colherás, como fruto, um reino aos teus pés. Com estas belas palavras, Longino e Elevino encerraram o encontro. Glórias e louvores foram dados pelos presentes e Longino concluiu: Está chegando o tempo de nos prepararmos para iniciar nossa jornada. A fé nos guiará para o sucesso. Quem de vocês será capaz de morrer na cruz, pelo Cristo? Elevino, ouvindo o questionamento, respondeu: O Cristo mora em meu coração e serei um fiel seguidor a te acompanhar. Elisa e Helena também aderiram a Longino, os demais se levantaram e disseram: Seremos as tuas ovelhas, nos guia. Arulã, ouvindo as aclamações, falou: Serei o teu seguidor, Longino, basta-me dizer o que faremos para levar o Cristo às pessoas ignorantes da sua vontade. 66. Início do planejamento e a viagem. Aqueles discursos a respeito do Divino Mestre Jesus não ficaram gravados nas mentes do povo pagão. Seria necessário convertê-los e, para isso, Longino e o companheiro Elevino decidiram pôr-se em marcha para levar a palavra de Jesus. Iniciaram os preparativos mais de 6 meses após o último encontro com o povo de Arulã. Todos sabiam desempenhar as funções no que cabia ao arado e à guerra. Não queriam conflitos, mas se fosse necessário, entrariam neles para que os povos fossem tocados pela ideologia do Cristo. Seriam palavras e textos a serem lidos ao redor de casas de culto ou sinagogas. Diálogos seriam travados com doutores de elevado conhecimento de Deus e pagãos, portanto, Longino sentia-se premiado em ter a chance de divulgar o que vira, presenciara e ouvira. Sim, o antigo agressor final de Cristo agora empunhava na alma o que o Cristo trouxera de mais belo para a humanidade: a fé, o amor e a caridade. Longino, o que achas de levarmos ovelhas para sacrifício? Sabes o quanto os pagãos gostam desses rituais? O que o Cristo gosta de ver são os animais em glória e em harmonia, portanto, os sacrifícios serão abolidos. Daremos a eles apenas a palavra. Não irão crer em nós, falou Elisa. Temos que aumentar a nossa fé, disse Elevino. Homens, não esqueçam, em nossa jornada teremos a ajuda da tribo de Arulã. Muitos dos guardas já estão convertidos e tenho a certeza de que seremos bem recebidos pelos nobres reis e rainhas. Penso que não será tão fácil como imaginas,
afirmou Elisa. Ontem, sonhei com pastos abundantes e frutas que são colhidas na primavera. Teremos flores no nosso caminho, afirmou um Longino esperançoso. Então, ponhamo-nos a caminho e vamos realizar o que Cristo nos propôs. Já era noite de verão e todos estavam ansiosos esperando o dia seguinte. Partiram com uma caravana de 10 cavalos de carga e 2 mulas auxiliares. Tinham planos de uma excursão de 8 meses entre montanhas e pastos. Cidades ricas e pobres seriam visitadas. Longino e Levino iriam aos templos anunciar a boa nova enquanto Arulã, Helena e Elisa se encarregariam de se comunicar com as pessoas nas praças e recantos das cidades. Planejavam trocar mercadorias e utensílios confeccionados pelas mulheres de Arulã. Seria necessário, também, levar artífices e ferreiros para confeccionarem peças de reposição e negociar mais trocas de serviços e tarefas. Vejam, amigos, como era complexo levar uma excursão deste tipo à frente, principalmente com um objetivo não comercial. Seriam atacados por certos mercadores e ladrões em busca de vida fácil. Para Arulã seria mais difícil se manter em cidades grandes, como Roma, já que utensílios domésticos eram a especialidade da tribo. Vejamos, então o momento da partida. Eram 5:30 da manhã, o tempo estava quente e tinham como plano se deslocar durante o dia, mas com um intervalo de meia hora para o almoço e para alimentar os animais. Procurariam um abrigo em cada paragem, como cidades pequenas e grupos de reuniões de pessoas, tipo aldeias. Nunca parariam em cidades, tipo pecaminosas, pois bem o mestre falou, ainda vivo, para não se ir aos gentios. Para Arulã, as cidades próximas de sua tribo eram repletas de pecados, segundo as informações que colhiam. Aí surgiu uma dúvida. Arulã, devemos passar por estas cidades, ditas sujas? Perguntou Elisa. É melhor não pararmos nelas, respondeu Arulã. Mas se vamos levar as palavras de Cristo ressuscitado, não seria para estes pecadores também? Veja, Elisa, tenho a convicção de que estas pessoas estão perdidas e nada poderá demovê-las dos seus ideais. Tudo bem, mas nós apenas anunciaremos a boa nova e sairíamos de lá imediatamente. Poderemos fazer isto, mas nada garante o nosso sucesso. E Roma não é pecaminosa. Iremos para lá como nosso último destino. Não podemos nos desgastar, logo, prefiro levar a palavra do Cristo para quem quer ouvi-las. Mas para aqueles que não o conhecem, não seria importante? Bem, não vou discutir. Deixem que Longino e Levino digam os locais onde devemos parar. Por mim, seguiremos para Roma sem entrar nessas comunidades. Quanto desperdício, falou Elisa. Seria nossa chance de aclamar o Mestre Jesus para essas pessoas. Longino, ao ouvir o diálogo, falou. Não deixemos nossos corações desanimarem. Partiremos em poucos minutos, todos que necessitarem de nossa ajuda, nós ajudaremos. Todo o nosso dever reside aí. Amando o próximo, amaremos a Deus e ao Divino Pastor. 67. Da defesa ao ataque. Em montanhas distantes do reino do sultão Arulã, o grupo se deparou com homens que faziam agressões aos moradores próximos. Ao verem o grupo que se deslocava em direção a oeste, correram e anunciaram um assalto. Mas os guerreiros de Arulã fizeram uma defesa perfeita e conseguiram capturar o chefe deles, o arteiro Romean, confesso agressor de várias tribos. O que eles faziam era distribuir o ódio e o terror no lugar. Já tinha ouvido falar em Jesus de Nazaré, tanto que ao ser preso, portava um objeto de madeira que se assemelhava a um crucifixo. Dizia palavras que se confundiam com os últimos passos de Cristo e Longino, ao perceber o intruso capturado, falou. Uma cristão bandido? Isto não pode acontecer, afirmou. Como, Senhor?
Eles são pessoas de má conduta, apenas um bando de assassinos e assaltantes. Não creio que sejam devotos do Cristo. Deixe-me falar com ele, pediu Elavino. Foram interrogar o preso. Dizem que és o chefe do bando. O que me dizes de estar com este crucifixo? Fui alvejado por uma flecha e desmaiei. Então, trouxeram-me a água e atadura. Vi em um baú um pergaminho em aramaico e deduzi que se tratava de alguma carta de louvor a um Deus. Resolvi orar com todas as minhas forças e consegui a cura. O que dizia este pergaminho? Era uma oração a um Deus, feita por um seguidor de Jesus. Era sobre a compaixão para com os inimigos e os necessitados. Nunca acreditei nisso, mas passei a fazer caridade, conforme entendia. Não sei se sabes, mas este pergaminho deveria dizer alguma coisa sobre o Mestre da Galileia, respondeu Elavino. Sim, fazia referência a um judeu crucificado de nome Jesus. Ele morreu na cruz e passei a usar este artefato que lembra uma cruz. Até agora, nunca mais me senti doente ou com falta de amor. Sinto-me forte e amparado. Então, te julgas um convertido na fé do Cristo e mesmo assim matas e roubas. Parei com a matança, só roubo porque necessitamos manter as nossas esposas e filhos. Como ousas praticar o mal em troca de favores dos céus? Perguntou Longino. O ladrão pediu perdão e disse: Senhor, então ensina-me a orar pelo bem de todos. Perdoe-nos, mas temos que viver. A vida maior não é nestas terras e sim a que Jesus nos prometeu ao afirmar que seu reino não é deste mundo. Deixe-me relatar algo. Ao ser crucificado, o mestre tinha a companhia de dois dos mais perigosos assaltantes de Jerusalém. Quando estavam próximos da morte, o mestre os perdoou dos pecados e prometeu que estariam no reino dos céus. Portanto, eu te perdoo e também quero que os soltem para que digas aos teus que na mesma medida com que fostes perdoado, perdoas aqueles que te perseguem e os que te humilham. Longino, não estás indo longe demais. Este homem nos atacou e vai nos atacar novamente, disse Arulã. Prometo que se for solto, voltarei ao meu grupo e não atacarei mais ninguém. Todos ficaram perplexos com tudo o que estava acontecendo. Arulã questionava o ex-soldado romano. Caso queira ajudá-lo, é só dar nossas ovelhas e o pequeno rebanho e deixe-nos sem nada. Calma, amigo, este homem merece a chance de viver melhor. Não quero destruir o que trouxemos para sobreviver e sim olhar para os que mais precisam. Vamos louvar o nosso Senhor Deus para que, com sua bondade superior, nos dê a luz para sermos agradecidos por tudo o que nos dá e, portanto, por tudo o que fizermos de bem ao próximo sejamos recompensados. Isto não é justo, Longino, temos que rechaçar estes bandidos e entregá-los a alguma autoridade. Está decidido, solte-os. Foi criado um impasse, visto que Arulã não tinha a intenção de libertar o perigoso criminoso. Então, Romian falou. Conheço o local para onde eles querem ir. Lá tem uma igreja dos judeus. Procurarei levá-los sem serem vistos. Conheço o chefe da igreja. Ele sempre me dá conselhos, mas a fome e a miséria em que vivemos dificultam uma vida mais reta. Está bem, falou Arulã. Soltem-no e deixem-no orientar a próxima vila. Todos de acordo. O grupo de Arulã levantou-se do local e passou a seguir o caminho dado por Romian. Olhem, amigos, sei que meu gesto será bem recebido pelos céus, mas não por vocês. Tenho convicção de que seremos abençoados por nossos atos, no bem. Este homem estava perdido e estamos tentando colocá-lo no bom caminho, afirmou Elavino. 68. O rabino da Antioquia. Durante a caminhada em direção à pequena sinagoga, que abrigava judeus de várias partes do mundo antigo, Arulã ainda questionou a respeito do futuro da sua tribo que, se não retornasse ao local de origem,
poderia ter esta expedição tida como inútil. Não se preocupe, amigo Arulan, que os céus estão a nosso favor. Veja. Percorremos várias vilas e agora teremos a oportunidade de ver o que realmente os judeus acham de Cristo. Será que já sabem que ele era o Salvador esperado? Perguntou Elevino. Ou será que a partir de agora teremos que criar uma outra religião, outra igreja? Questionou Longino. Meus amigos, falou Arulan. Não sei o que será dessa nossa jornada. De qualquer forma, eu, como novo discípulo de suas ideias, posso assegurar que tão logo termine esta excursão, voltarei para o meio das nossas terras. Tudo bem, mas precisamos levar a palavra do Cristo para quem ainda não conhece. Por exemplo, este ladrão já ouviu falar e até se tornou temente. Isto é necessário para termos noção da aceitação do que Cristo proferiu. Ao chegarem ao vilarejo, Arulan foi acompanhado de Romea para dar saudações aos moradores do local. Foram bem recebidos pelo rabino, que reconheceu o ladrão e o aconselhou a retornar à sua casa, porém disse: Senhor, quero ficar. Fui poupado por estes cavalheiros. De agora em diante, creio no Cristo crucificado. Ah! Então são discípulos daquele impostor de Nazaré, disse o rabino. Elevino e Longino, ao ouvirem tal afirmação, falaram ao mesmo tempo. Não era impostor. Bem, continuou Longino. Viemos em paz e gostaríamos de saber se o Senhor tem algo a falar a respeito desta comunidade, no que se refere aos conhecimentos do judaísmo. Claro, todos nós somos judeus, em acampamentos separados. Logo que partimos de Jerusalém, há vários anos, nos deparamos com muitos povos no caminho, mas conseguimos nos estabelecer aqui e aqui somos um povo respeitado e ordeiro. Entendo, falou Longino. Mas por que dizes que o Nazareno não era bom? Não foi ele que ofereceu o corpo para ser crucificado e morto em nosso lugar? Estou vendo que és um discípulo dele. Pois bem, somos judeus e não admitimos cristãos. Peguem as coisas e saiam daqui, disse o rabino. Arulan, vendo a cena, interveio. Por favor, temos sede e nossos animais precisam de comida e um dia de descanso. Posso recompensar pela hospitalidade. Está bem, poderão ficar aqui por um dia. O suficiente para se restabelecerem e depois partir. Decidiu o rabino. Cristo foi um herói e sempre será o nosso Pai, afirmou Elevino. Seja como for, vocês só têm um dia, senão mandarei meus homens expulsá-los. Passaram algum tempo se entreolhando até que Elevino concordou. Ficaremos aqui um dia e retomaremos nosso caminho. Desçam dos cavalos e apanhem as tendas. Arrumaremos tudo próximo da vila. Certamente precisam de utensílios e poderemos ajudá-los. Trocaremos alguns objetos com eles. A noite já vinha caindo e o belo pôr do sol antecedia a noite fria do deserto. Lobos eram ouvidos à distância e o rabino, após o jantar, veio ao acampamento questionar. Por que vieram por aqui? Temo que poderão ser hostilizados e não queremos guerras. É porque estamos indo em direção a Roma. Precisamos ajudar os que necessitam de amparo, seja por uma palavra ou por um gesto de amizade. É claro que vocês têm uma missão. No cair da noite anterior, um aviso foi-me dado em sonho. Dizia que vocês precisavam de repouso. Como acredito que as leis dadas por Moisés nos mostram a necessidade de ajudar os que precisam, então lembrei do aviso. Muito bem, rabino. Agradecemos o que fez por nós. De agora em diante tens mais um amigo, falou Longino. Tem mais uma coisa, nossos filhos ainda dormem na inocência de um Deus guerreiro e lutador que nos libertará do jugo romano. Sei que isto demorará, até ouvir falar do seu Deus, encarnado em Jesus. Quero mostrar-lhe algo que talvez interesse.
já hospedei um homem que chegou à nossa casa com as roupas de um rabino. Chamava-se Paulo e disse que era de Tarso. Logo o deixamos pregar na nossa sinagoga até que ele começou a falar do Filho de Deus, Jesus Cristo. Aí não tivemos outra alternativa a não ser vaiá-lo e expulsá-lo do templo. Mas ficou um ensinamento dele. Sem amor e caridade não haverá solução. Com isto eu concordo, mas repugno os desconhecedores da lei judaica. 69. A proteção do rabino. Ainda não passava das 21 horas e o grupo de judeus se aproximava do acampamento de Longino e Levino. Vinham com tochas na mão e seu líder dizia que se os cristãos quisessem ficar, que abastecessem com comida o vilarejo que passava por dificuldades. O rabino, ao ver o grupo, impediu a agressão verbal. Parem. Não podem atacá-los. São cristãos, falou um jovem revoltado. Trazem malícias nas ideias. São arrogantes e nos devem pagar por suas ofensas contra o nosso Deus. Ibrahim, não se trata disso, eles estão de passagem, assegurei que ficariam aqui por um dia, respondeu o rabino Rebemor. Não queremos estes cristãos nas nossas terras, respondeu o jovem. Não terão suas intenções aceitas, este grupo veio em paz. Veja. Eles têm armas e nem sequer as levantaram contra nós. A palavra do rabino era respeitada, mas a prole dos judeus do vilarejo era grande e se formou uma discussão. Queremos a paz, disse Longino. Seu rabino nos entende. Se não querem saber as verdades do Mestre Jesus é um direito de vocês, mas temos o dever de propagá-la. São impostores e falsetas, deixem estas terras assim que o sol se pôr amanhã, senão entraremos em conflito, avisou Ibrahim. Jovem, deixe seu ímpeto de guerreiro e dominador para arar as terras que precisam, respondeu o rabino. Não queremos conflitos e derramamento de sangue. O solo judeu é sagrado pelo nosso Deus. Sabem que conquistamos pela nossa espada o que nos pertence, e este povo que aqui chegou não quer ficar com nossas terras. Logo partirão e ficaremos com Moisés e suas leis. E o que diz a lei de Abrão quanto à sinagoga a ser profanada? Perguntou Ibrahim. Digo que a profanação não é moral sim espiritual. Estes homens e mulheres aqui presentes não têm a intenção de profanar nada. A morte pela violação da nossa lei não pode ser aplicada a este povo, respondeu o rabino. Melquisedeque preveniu todos nós que da Judéia partiria um grupo que fundaria outra nação. Serão eles os que foram profetizados. Não sabes que Paulo de Tarso nos alertou que muitos viriam em nome de Jesus? Então temos que lutar contra todos que vierem em seu nome. Deixemos o tempo dar esta resposta. Se ele for um verdadeiro profeta, será reconhecido por todos. Por enquanto temos que ajudar os que nos acolhem com suas ideias, respondeu o rabino e complementou. A lei mosaica não impede que outros com outras ideias sejam sacrificados e, sim, sejam educados pelo judaísmo. Não podemos burlar a lei. Neste tempo de facções diferentes, muito era discutido sobre a interpretação das leis de Moisés. Tanto que destes surgiram vários seguidores de diversas formas de interpretação do que Moisés deixou. Foram muitos anos esperando um libertador dos romanos e quando surgiu o mestre, foi tido como um destinatário dos maus guerreiros. Só falava em amor ao próximo. E os judeus tinham a convicção de que um homem de paz não poderia libertá-los. Foi assim que houve toda a fragmentação do ideal cristão com os princípios das leis de Moisés. Vocês ficarão, afirmou o rabino. Após este episódio de discussão dos próprios judeus, Levino propôs matar um carneiro e oferecer como cortesia ao povo do rabino, já que necessitavam de uma ajuda. Agradecemos a sua oferta, será bem-vinda. Amanhã de manhã mandarei um grupo de homens pegar o carneiro. Tudo será de bom grado.
Passou-se a noite em fogo baixo. As estrelas no céu mostravam a distância entre o planeta e outras constelações. Elevino e Helena se recolheram na tenda e Longino permaneceu com Elisa conversando. Acho que este povo judeu nos ignorará, mesmo oferecendo um carneiro, comentou Elisa. Pode ser, mas eles necessitam. Estas terras são muito secas e um rio próximo daqui demanda algumas léguas de distância. Portanto, para terem água e comida suficientes, são necessárias várias horas de caminhada. As plantações dependem de chuvas periódicas e os poços construídos guardam água suja e mal cheirosa. Terão que se dedicar mais às causas que foram dadas por seus ancestrais. Elevando as mãos aos céus e rogando um milagre, falou Longino. Poxa, acho que eles não merecem, veja como são dedicados. Podemos oferecer nossas sementes em troca de mais alguns dias de convivência, afinal, precisam plantar para colher. Tens razão, falarei com o sultão para deixarmos algumas sementes de milho e outras plantas. Necessitarão delas para sobreviverem. Com cautela, pedirei para deixar-nos mais um tempo. Precisamos nos organizar melhor para prosseguir viagem. Os cavalos estão cansados e nós estamos necessitando de recompor os nossos ânimos. 70. O ataque dos judeus. Já passava das 2 horas da manhã e o grupo de judeus que visitara a tribo de Arulã permanecia às proximidades. Ibrahim dera a ordem para que os seguidores de Jesus fossem vigiados de perto. Para isto, montou uma forte guarda com objetos e apetrechos de guerra. Nisto, o sultão também orientou os guardas a montar ronda e verificar se os judeus eram portadores de más notícias de invasão. Longino, experiente soldado romano, destacou a não violência, pois isto seria importante para não serem atacados pelos judeus, sem motivo. O rabino deu a palavra que nada iria acontecer. Tochas acesas de um lado e, de outro, fogueiras ardiam para delimitar o local reservado para os cristãos. Chega de espera, disse Ibrahim. Atacaremos agora, antes do amanhecer. Reúne os homens, quero-os prontos, não tolerarei mais a presença deles em nossas terras. O pastor de almas, Jesus, observava de longe tal manifestação de soldados judeus e ordenou que o arcanjo Josiel intercedesse no grupo dos cristãos. Armem suas defesas, disse Josiel ao soldado Longino. Feras vorazes pretendem dominá-los e expulsá-los. Sou um anjo do Senhor e vim orientá-los. Montem barricadas, imediatamente na parte norte e deixem as fogueiras acesas ao sul. Assim, pensarão que estão concentrados ao redor do fogo. Meu senhor, peço perdão, mas o rabino não concorda que sejamos agredidos, disse Longino. Não temas. Homens preconceituosos os aguardam com ferro e espada. Sim, meu senhor, logo arregimentaremos todos no que tu disseste. E o anjo some das vistas de Longino. Irmãos, preparem-se. Vamos ser atacados. Um anjo do Senhor veio nos alertar. Todos correram e o sultão pegou as armas e comandou uma reunião dos guardas. Todos, já de prontidão, atenderam à ordem do Senhor. As mulheres ficaram na retaguarda e as fogueiras foram apagadas, as do norte, as das tendas e as do sul ficaram acesas. Era o momento em que aguardavam o ataque dos judeus. Já disse, falou Longino. Pouparemos as vidas dos agressores. Não matem se não quiserem lutar. Façam os agressores saírem e não o perseguiremos. Aos poucos os guardas do sultão se embrenhavam na vegetação rasteira e baixa. Após pouco tempo, ouviram-se passos de sandálias em marcha e o local de emboscada já estava armado. Quando todos dos 50 homens judeus atravessavam a área norte, em direção ao acampamento cristão, foram surpreendidos com toques de trombeta e gritos de guerra. A maioria correu em sentido oposto,
Apenas Ibrahim e uns poucos persistiram no ataque com armas em punho. Foram logo rendidos. Não se derramou uma só gota de sangue. Então, Longino falou: estás desonrando a fala do rabino. Pensou em nos atacar e nos expulsar, mesmo com a nossa promessa de ficarmos apenas um dia e a oferta de um cordeiro. Não reconheço a tua liderança. Para mim, são agressores e devem partir. Esperemos a decisão final do teu comando supremo, o rabino. Esperaram amanhecer. Longino, Elevino e os demais guardas partiram com os presos em direção ao pequeno vilarejo. Acordaram o rabino que não sabia de nada. Os outros presos foram deixados nas tendas cristãs para um novo armistício. Ibrahim, tu me envergonhas. Não vês que fiz um acordo de concessão com estes cristãos? Perdoe-me, rabino, mas eles não merecem estar entre nós. Tenho certeza que logo irão pedir para ficar mais tempo e não toleraremos os discípulos de Jesus. Não é uma questão de tolerância e, sim, mais do que isto, o amor entre os nossos. São homens de pouca instrução no judaísmo, mas têm grande coração. Vejo que eles têm boas intenções. E o que fizeste? Desonraste meu pedido de paz. Perdoe-me, mas não sou culpado se as leis de Moisés podem ser aviltadas por estes que se dizem discípulos de um Messias que não chegou. Basta. Ibrahim, não quero mais discussões. Por favor, liberte-os, eu imploro. Dê uma chance para nos reerguermos, falou o rabino se ajoelhando no chão pedregoso. Não se preocupe, trouxe o seu seguidor para lhe dizer que não queremos nenhum tipo de conflito. Peço desculpas se causamos alguns transtornos para sua cidade. Partiremos logo, assim que reunirmos nossas tendas, disse Longino. O rabino pensou e disse: fiquem o tempo que for necessário, nossas terras os abrigarão até quando quiserem. 71. Nova caminhada. Ezequiel, o anjo, apareceu novamente para Longino, na noite seguinte ao ataque judeu, e disse: partirás desta terra em direção a Roma. Ao chegar lá, procurarás um amigo chamado Eloá. Ele o obrigará e dirá o que deve fazer. Terás duas chances para concluir a tua missão. A primeira se refere ao Cristo, que será propagado em toda a cidade. A segunda é quanto aos desígnios que Deus concedeu aos seguidores de Moisés. Esta é a lei a ser obedecida. Nisso, o anjo desapareceu e logo uma chuva de gotas fluídicas douradas caíram próximo de Longino, que disse: Senhor, estou pronto para a missão. Assim que pudermos, desencadearei a caminhada rumo aos portões de Roma. Prometo cumprir tudo o que me foi orientado. O grupo de Longino permaneceu mais 5 dias nas terras de Rebemor e, assim que o 5º dia amanheceu, alguns montaram seus cavalos e outros partiram em caminhada. Despediram-se e Ibrahim, sem falar nada, apenas observou a retirada do grupo. Quanto ao carneiro oferecido, serviu para aliviar a fome dos que se dispuseram a alimentar-se dele. Este foi o motivo da parada: reabastecimento de água e troca de utensílios. A viagem até Roma demandaria 3 meses. Longas caminhadas, intercaladas com superação de obstáculos em estradas precárias feitas por Roma. Não sabiam se as tropas romanas ou outros agressores os atrasariam. Longino calculava que a sua missão seria demorada na cidade. Por isso, falou com Arulan que, assim que chegassem ao destino, tomaria a liberdade de deixá-los escolherem ficar ou partir de volta para as terras do sultão, apesar de que a intenção inicial seria persistir até o final na divulgação das palavras do Cristo. Ouviam falar que discípulos de Jesus estavam se deslocando para Roma com a mesma intenção do grupo de Longino. Seria uma convenção a mando do Mestre de Bondade e Misericórdia. Não. Achavam que fosse coincidência estes agrupamentos estarem juntos, com o mesmo objetivo.
Longino já percebera que devido ao contato com o Senhor e o anjo sua missão seria especial. Nunca ouvira tantos boatos a respeito de Jesus. Por onde passavam, havia localidades erguendo cruzes em locais de oração, mas ninguém anunciaria publicamente a ideia de ser um seguidor do Mestre. Logo que cruzaram um rio que dividia a primeira província romana, Longino se manifestou. Finalmente de volta de onde parti, agora mais feliz e consciente do meu destino. Não ficarás muito tempo para pregar, disse Levino. Logo que chegarmos a Roma, procuraremos o seguidor Eloá para recebermos instruções de como fazer a divulgação sem sermos executados ou presos. Em Roma os deuses deles estão em toda a parte, seja em praças ou em prédios públicos. Seremos ousados em falar de Jesus Cristo. Tens razão, comentou Elisa. Só que viemos para dar apoio à causa, portanto, temos que realizar as nossas intenções com a maior perfeição possível. Helena, esposa de Levino, pensava em adquirir um local para proferir palestras públicas a respeito de Jesus. Não tardaria a conhecer outros discípulos. Sabiam que Roma era uma cidade cosmopolita. Lá habitavam pessoas de todas as crenças e origens diversas. Só que a crença em um só Deus não fazia parte dos ideais de fé das pessoas locais. Para isto acontecer seriam necessárias muitas noites de esclarecimentos, já que durante o dia não poderiam pregar. Longino lembrou que, em alguns quilômetros de Roma, havia um sítio de mortos e que, de repente, poderiam iniciar ali suas preleções, tudo para não levantar suspeita. Os romanos sabiam que muito longe da Galileia viveu e morreu um judeu de nome Jesus, que realizava milagres e curava os doentes. Para eles, estas notícias chegavam de forma deturpada. Uns diziam que um mágico operava milagres, outros falavam que Jesus, o Mestre, era o rei dos judeus e por isto foi executado. Mas durante a caminhada, o que mais se pronunciou foi o que fariam para a sobrevivência, pois sabiam que Roma tinha muitos sítios de coletas de frutas e outros alimentos, portanto, precisavam de um trabalho para se sustentarem a contento. Tinham muitos objetos de troca, inclusive ouro, mas desejavam se passar por moradores locais e não viajantes. A caminhada fora menos dura até a chegada em Roma. Foram vistos por vários moradores que os hostilizaram porque tinham aspecto de mercadores do oeste, portanto não eram muito bem-vindos, pois Roma era conhecida por ser uma cidade nova e atraente, porém cheia de abusos e vícios. 72. O encontro com Eloá, o apóstolo dos judeus. Nuvens brandas coloriam o céu azul, com a mistura de raios solares cruzando os espaços claros de um arco-íris. Meu Deus, olhem, disse Longino. É um sinal de sorte, estamos próximos do nosso destino. As ruas de Roma estão logo ali, após aquele pequeno monte. E Levino. Trago meu brasão, logo reconhecerão minha autoridade, disse Arulã. Senhor, aqui está, mas digo que seremos logo descobertos, melhor sermos humildes e entrarmos como simples viajantes, disse Levino. Certamente terás tempo para te anunciar, disse Longino. Agora precisamos enfrentar nosso destino e proclamar as palavras do Cristo, disse Helena ao sultão. Então, não me revelarei. Teremos que nos alojar o mais próximo possível de uma praça central, já que ouvimos notícias e boatos a respeito dos romanos e suas políticas, disse Longino. Tudo certo e aceito. O grupo adentrou a cidade desmontados de seus cavalos e com mercadorias nas mãos, tudo para não serem notados. Os guardas do sultão colocaram uma vestimenta semelhante à que mercadores do Oriente usavam e o sultão disfarçou-se de camponês. Longino já havia estado várias vezes em Roma, mas nunca como um transeunte livre, sim ostentando os símbolos do exército mais poderoso da época. Era o ano 35 depois de Cristo. Todos os que presenciaram a morte do Cristo propagaram, de certa forma,
o acontecimento, uns com uma visão mais dramática, outros como se ele fosse mais um que se atrevera contra os interesses de Roma. Tudo pronto para nos abrigar próximo daquela praça, mas não terá espaço para todos nós, falou Levino, que já pensava em procurar abrigo em outro lugar. Longino, observando o movimento do local, disse: Conheço profundamente este local, devemos nos abrigar em locais próximos, porém dispersos em grupos. Assim, Longino ficou com Elise e Levino se abrigou próximo, com Helena. Arulan deixou suas coisas em um abrigo, pagando para isto, enquanto os demais do grupo se alojaram em suas próprias tendas armadas próximas da praça, esses sob protestos dos moradores locais, pois diziam que aquele local não era apropriado para mercadores e viajantes. Só teria um jeito. Logo que possível arrumariam um abrigo para todos, sem despertar suspeitas. Eloá, como encontrá-lo? Perguntou Longino a Levino. Esperamos que alguém o conheça. Duvido, respondeu Longino. Há muita gente nesta cidade. Acredito que indo ao Palatino possamos indagar aos transeuntes se conhecem uma pessoa chamada Eloá. Também acho difícil, mas temos que achá-lo de alguma forma. Não terminaram de conversar e apareceu uma pessoa de cor clara e sorriso abundante que a eles se dirigiu. Procuram por mim? Sou o homem que Ezequiel mandou procurar. Os dois se entreolharam e, com um largo sorriso, Levino perguntou: Chamas-te Eloá? Sim, às suas ordens. Logo que vi um aglomerado de tendas próximo da praça resolvi perguntar quem eram. Logo me afirmaram serem mercadores e que haviam chegado há vários dias. Então, decidi perguntar onde encontraria um homem com aspecto de soldado romano, envelhecido. Todos riram com a resposta, se abraçaram e Levino complementou: Deus seja louvado. Longino respondeu: Jesus seja glorificado. Eloá respondeu com a saudação dos cristãos da época: Que a paz do Mestre Jesus seja eterna entre todos nós. Após mais algumas considerações, Eloá falou para Longino: Depois que o imperador morreu e assumiu outro César, as coisas pioraram por aqui. Logo que cheguei de Jerusalém, percebi um certo temor em comentar as chagas do Cristo crucificado. A população acusou Tibério de negligência sobre o caso. Isto tudo poderia trazer destruição para Roma. Poderia ser o fim do Estado romano, já que executar um profeta poderia trazer maus presságios. Disto uma numerosa quantidade de adoradores dos deuses romanos tinha receio. Mas, ao longo dos anos, esta crença passou a ser esquecida e, depois que o novo imperador assumiu, tudo mudou. As agressões aos judeus, como eu, aumentaram. A cobrança dos impostos aumentou para manter os soldados no fronte. Os exércitos romanos não têm paz, frente aos rebeldes do que insistem em defender as cidades já conquistadas. E Roma enviou outros exércitos à Judéia para conter e reprimir novos focos de rebelião. Nossas terras já não nos pertencem, disse Eloá, referindo-se ao terreno em que os judeus habitavam e continuou: De tudo só nos resta uma coisa, aguardar em Cristo a nossa liberdade moral. Vamos nos ater aos nossos planos de divulgação da doutrina do Mestre Jesus. 73. Começo do plano de divulgação. Numerosos seguidores das palavras do Cristo estão entre nós, basta nos organizarmos e seguir para o templo dos deuses romanos e praças públicas. Minhas preces foram ouvidas e o anjo Ezequiel prometeu me enviar um ser mortal para ajudar na divulgação do que seria a boa nova ou vida nova, falou Eloá. Então conversas frequentemente com o anjo Ezequiel? Indagou Levino. Nem sempre. Eu o vejo às vezes, quando ele quer me dizer algo, fico quieto aguardando, à noite, as sugestões. Foi assim que ele me avisou da tua chegada, Longino, filho amado do Pai Celestial. Meu irmão Eloá,
disse Longino. Quero te dizer que minha história não é das melhores, mas fui perdoado pelo Cristo em minhas dezenas de malfeitorias. Aqui cabe apenas te dizer que fui tocado pelas ideias do Mestre e que minha salvação foi dada por pura misericórdia dele. Então, dias de luta e labor me esperam. Ezequiel me falou de ti, mas por mais um milagre, conseguiste me encontrar. Acredito que ele o enviou. Tua verdadeira missão me foi revelada, disse Eloá. Terás pela frente obstáculos intransponíveis, mas o ajudaremos no que for preciso. Portanto, fico com vocês até o final da missão. Muito bem, então planejemos os nossos feitos para amanhã, disse o sultão. Não será bem assim, disse Eloá. Necessitamos convocar vários seguidores de Cristo aqui em Roma. Devemos nos reunir nas catacumbas próximas da cidade. Após fazermos as preleções do Mestre, nos apresentaremos a todos e, em seguida, iniciaremos o nosso audacioso plano de divulgação da doutrina do Mestre. Todos os que forem ao encontro trarão um crucifixo de madeira em suas mãos, símbolo do nosso Cristo que morreu na cruz. Daí, faremos o nosso encontro. Está bem. E quando faremos este encontro? Nos próximos dias. Eu avisarei o momento, pois guardas romanos vigiam em todos os lugares e não temos meios de impedi-los de entrar nas casas ou aldeias. Por isso, o campo das mortes será o nosso local de encontro. Ademais, vocês precisam se arrumar, organizar e conseguir um trabalho na cidade. Todos os romanos influentes possuem vários servidores, de artesãos a ilustradores de paredes. Nada fazem a não ser guerrear e viver em seus palácios com toda a mordomia. Sugeres algo para fazermos? Perguntou Elisa. Normalmente preferem mulheres para serem serviçais em suas residências. Podem servir como lavadeiras ou cozinheiras. Isto fará com que tenham uma atividade que só lembrará serem discípulos do Cristo, pois para eles, os cristãos nada fazem a não ser glorificar seu Deus. Vejam que a mesma ideia eles fazem de nós, os judeus, comentou Eloá. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Não é só isto, disse Longino. Seus superiores sempre diziam que os judeus nada tinham de interessante. Como habitavam a terra há muito tempo, tinham a fama de serem mercadores de almas, pois tudo fazia crer que tinham poderes maiores que nós, os romanos. Diziam que os judeus não queriam cultivar as terras, somente colher o que haviam plantado. Veja só que absurdo de ideia. Muito bem, senhores, então nós, os homens, faremos vias de mercador enquanto meus guardiões tentarão a sorte como entregadores de mercadorias e mensagens. Quanto às mulheres Helena e Elisa, poderão procurar trabalho como domésticas nos lares dos influentes de Roma. Aqui tem uma lista de residências de senadores e ricos da cidade, talvez consigam. Com o tempo, organizaremos um grupo de elite para combater e destruir os que se opuserem à nossa missão, comentou Arulã. Não precisamos de força física, disse Eloá. Apenas oração e vigilância para recrutarmos este povo que, apesar de mostrar felicidades, sofre com a impureza de seus atos e ideias. O grupo se dispersou, cada um com suas instruções, e foram se reunir aos pares, após o jantar. Eloá tem razão, disse Levino. Precisaremos de tempo e isto não é favorável. Temos que iniciar o mais breve nossa tarefa, após o encontro das próximas noites com estes pretensos cristãos. Nos reuniremos para divulgar a doutrina do Mestre, diretamente no coração dos romanos. Disso está certo, respondeu Arulã. Devemos ser o mais breve possível, pois quanto mais tempo ficarmos aqui, mais problemas poderemos ter com os romanos. Fiquemos atentos com as palavras dos transeuntes. Talvez nos revelem algo a nosso favor. 74. Bem do leque Pedro.
durante a noite que foi combinada para os cristãos se reunirem nas catacumbas, próximas de Roma, logo veio um representante dos deuses ilustradores dos romanos pagãos. Ouvira falar da tal reunião e veio se solidarizar com as ideias a respeito dos cristãos. Dizia que faziam uma preleção do absurdo de trazer uma doutrina dada por um judeu crucificado por tentar iludir os incautos. Seu nome era Bendulek, o ilustre de Roma, assim o próprio se chamava. Ao chegarem para o encontro, Helena e Levino logo notaram a presença de tal figura esquisita, pois portava um véu caindo na face e um turbante oriental. Parecia uma incógnita aquele homem. Meu Deus! Será que ele é descendente de alguma raça excêntrica? Não pode ser um cristão, comentou Levino. Não sabemos, talvez Eloá o conheça. Como soube da nossa reunião? Perguntou Helena. Nisto, chegaram outras pessoas, mas com aspecto de lavradores, camponeses, mestres em artífices ou simplesmente homens de boa fé. Formou-se um grupo de 18 pessoas, incluindo Longino e Elisa. Eloá cumprimentou todos e tirou de suas vestes um pedaço de papiro com informações sobre os preceitos divinos. Quero compartilhar com os presentes este texto que o nosso Mestre Jesus falou aos seus discípulos quando estavam em Canaã. Estes escritos foram feitos por Marcos e enviados a mim por uns parentes. Todos que possuem estas cópias passam a ouvir as palavras do Divino. Todos se sentaram de cócoras entre pedaços de pau e pedras. A noite estava clara, com a lua aparecendo firmemente. Já eram 19 horas e tochas foram acesas e colocadas próximas ao grupo. Não se ouvia nada, apenas a voz de Eloá. Então, ele disse: Quando Jesus esteve em Canaã, trouxe para nós esta questão. Quem de vocês estiver com pensamento nos deuses de idolatria e nos deuses de pedra, certamente terá um abandono em suas vidas. Mas quem acreditar em um só Deus Pai de todo amor, que é o meu Pai, terá com toda certeza um lugar bom para a vida, pois aquele que pede ao meu Pai será atendido conforme a sua fé, enquanto que quem pedir para uma pedra, colherá musgos. Eloá aguardou os dizeres e iniciou os comentários. Senhores e senhoras, como veem, Jesus nos alerta para a necessidade de adorarmos a um Deus, que é o seu Pai e nosso Pai. A partir daí, teremos que idolatrar o que vem dele e não ídolos que estão imóveis e sem aceitação. Devemos devotar nossa paixão pelo que ele criou e não por estruturas inanimadas e sem vida. Temos, portanto, que amar a Deus, como também todos os homens, mulheres e crianças. Amar as criaturas que nos alimentam, os vegetais e animais. Agradecer pela vida, pelos pastos e por nossa família. Enfim, agradecer todos os dias pelo que nos proporcionou de bom ou de ruim. Diziam que o mestre era enganador, mas como enganar multidões com suas curas e com suas frases de consolo e fé. Por isso, tenhamos fé que um dia ele retornará para acalentar nossas súplicas e dificuldades. Devemos nos unir e proclamar para todo o mundo suas palavras e ações. Ele enviou um de seus discípulos maiores, que está aqui nesta noite. Pedro, aproxime-se e tome a palavra. Não há ninguém que possa substituir este homem que acompanhou toda a trajetória de Jesus.